Essa linha aqui vai mudar muita coisa, cara. Fala, galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, a gente teve bastante novidades aí nos últimos dias, né? Tanto do React, né? O React 19 e do Next 15 também, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês aqui algumas das novidades, né? Que essa versão Release Candidate, tá? Do React 15 está trazendo pra gente, como que a gente pode testar já essas features novas aí, tá? Tanto do próprio Next quanto do React também. E já adianto que tem bastante coisa interessante, tá? Bastante coisa interessante. Principalmente esse carinha aqui, tá? Esse React Compiler, de fato, é uma das novidades aí que eu tô mais empolgado pra gente conseguir testar, tá? Então, basicamente, né, antes de mais nada, você pode vir aqui nessa documentação deles, né, do próprio Next. Vou deixar o link na descrição. E é só você rodar esse comando aqui, tá? Para você conseguir ter esse projeto da forma que eu tenho aqui e começar já a sair testando, né, essas versões Release Candidate, tá? Lembrando, essas versões Release Candidates, elas nada mais são do que elas não são versão beta ou nem alpha, nem nada disso, tá? Ela é uma versão bem próxima da versão final, mas ela pode sofrer alguma alteração ali, mas via de regra, né, ela já vai estar mais próxima de fato do que vai ser a versão final, beleza? Bom, aqui eles já falam do React 19, tá? Então o React também recentemente aí teve a React Conf, né? Então, para quem acompanhou lá, teve bastante anúncios ali, tiveram muitos anúncios interessantes ali também na parte do React, e agora o Next está trazendo essas novidades pra gente também, tá? Basicamente, isso daqui é o que mais me empolga, tá? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo do React Compiler, tá? E o que ele vai trazer de novidade pra gente, tá? Então, se você quer aprofundar mais sobre esse tema, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada depois. Mas, basicamente, né, o React Compiler, até como eles falam aqui, ele vai trazer muita otimização e de forma automática, tá? Porque ele vai entender ali o seu JavaScript, tá? E vai aplicar muita coisa ali por baixo dos panos para deixar as nossas aplicações ali mais performáticas. Mas não só isso, tá? Mas, por exemplo, os hooks aqui, a parte de memoization, as funções que a gente tem de memoization, que a gente fazia isso de forma manual, né? Através do useMemo, do memo, use callback, que na maioria das vezes a gente acabava utilizando de maneira inapropriada, né? Então, principalmente o use callback. Então, já vi muitos projetos da galera envolvendo qualquer função com o use callback, todas as funções de um componente ou todas as funções do projeto, né? Não faz sentido, tá? Não é o correto, né? Se você fizer o memoization de tudo, às vezes a gente acha que vai tornar a aplicação mais rápida, mas pode ser um tiro no pé isso daqui, tá? Mas o React Compiler ele já vai fazer esse tipo de otimização pra gente, tá? Então daqui a pouco eu já mostro no código como é que isso aí vai ficar e as vantagens, né? Se é que já não ficou claro o suficiente as vantagens que isso aí vai trazer pra gente, tá? Só uma pausa aqui para você que está começando no React ou no Next, tá? Se você está vendo isso aqui, tá ficando bastante confuso com muitas coisas, muitas informações, etc. Fica tranquilo, cara. Porque realmente, né, são muitas informações, mas vai estudando aos poucos, né? Tenta utilizar o React ali sozinho para você entender o que é o React, depois o que é o Next, tá? Então é interessante você ir aos poucos até para você não se assustar com a quantidade de informações, porque de fato é muita coisa, tá? Então eu entendo gente que está entrando no mercado agora e está ficando bem perdido com esse tanto de novidade aqui que está tendo hoje em dia, tá? Então tá tendo muita mudança nessas APIs, nesses hooks aqui que a gente utilizava do React até então, agora já não vai ser tão necessário mais nessas versões mais novas, tá? Mas eu recomendo fortemente, tá, que você continue estudando e entenda quando utilizar o useMemo, o useCallback, o memo, tá, essas funções de memoization, porque elas vão continuar sendo necessárias tanto por causa dos projetos que a gente já tem no mercado, né, você vai ter que dar manutenção nesses projetos, nem todos vão migrar para as versões mais novas, e questão de entrevistas também, tá? Então vai ter muito entrevistador que vai te perguntar qual a diferença do useMemo para o useCallback e esse tipo de coisa, beleza? Tem vídeos aqui no canal, inclusive, sobre essas perguntas aí comuns, tá? Para vagas de React. Bom, voltando aqui, para a gente ativar, né? E lembrando que está em experimento, tá? Então deixa bem claro aqui. Basicamente a gente faz isso daqui, tá? Você vem no arquivo next config
e passa essa flagzinha aqui, experimental, né, esse objeto experimental, e passa o React Compiler como true. Tá? Feito isso, a gente já pode sair utilizando ali o React Compiler, tá? Deixa eu só instalar isso daqui. Aqui já tá rodando, tá? Eu vou pnpn, vou instalar ele aqui também, acho que ele já dava estar instalado, mas só para garantir. E aí, eu vou rodar o projeto novamente, vou salvar aqui, né? Vou rodar o projeto novamente. E aí a gente já volta para lá para brincar um pouco com ele, tá? Tem outras novidades aqui de hydration, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada, tá? Eu vou primeiro, na verdade, foi o seguinte. Vamos rodar ele sem, pra gente ver o que acontece, tá? Então, eu vou fechar aqui. Fechar não, eu vou rodar ele novamente. Sem o React Compiler, tá? E aí a gente vai vir aqui no Page. Vou voltar aqui na nossa página aqui. Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Que é o default que vem do Next, se você rodar aquele comando ali que eu te mostrei na doc. Vou criar aqui basicamente só um Next 15, beleza? Salvei. F5 aqui. Beleza, já tá ali. E aí, vamos supor, né, que a gente tem aqui, por exemplo, eu vou precisar utilizar um use client aqui, tá? Para você que não entende essas diretivas aqui do Next, tá? Basicamente eu estou dizendo aqui para o Next que esse componente ele vai precisar fazer, ter a hidratação, né? O hydration, que é o que? Uma vez que esse componente ele é renderizado inicialmente no servidor, e aí a gente precisa enviar, né? Quando a gente seta essa flag aqui, precisa enviar ali um JavaScript adicional ali pro esse componente ali no browser, tá? Explicando de forma bem simples e rápida, é basicamente isso, tá? Mas tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico com mais detalhes, né, e etc. Acho que ajuda mais, principalmente para quem está iniciando, tá? Então, basicamente eu vou vir aqui, vou criar um counter e um set counter, tá? Sei que você está cansado de exemplos com counters, mas para fins didáticos, né, eles são bem interessantes. Increment. E aqui eu vou passar num clique, só para ele incrementar para a gente ali, né? Set counter mais 1. Beleza. Salve aqui. O botão já apareceu ali em tela, tá? E aí o que acontece, né? A gente vem aqui agora. Eu vou vir aqui no inspecionar. Eu vou vir aqui, você tem que ter a extensão React DevTools, tá? Vou vir aqui em Profile. Na verdade em Components. E a gente pode ver aqui, ó. A gente tem ali o nosso arquivo home, né? Nossa página home aqui, tá? Tudo certinho. Você pode vir aqui também habilitar o highlight, tá? Highlight. Aí já tá marcado aqui já, ó, tá? E o que acontece, né? Toda vez que um componente ele re-renderizar, aquele highlight ele vai aparecer, né? Então, ó, obviamente eu tenho que colocar o P aqui, né? Um counter aqui, pra gente ver acontecendo ali em tela, atualizar. Então, ó, toda vez que acontece um re-render, né? Aparece esse highlight ali informando pra gente os componentes que estão sendo re-renderizados. Nesse caso é só um, né? E se a gente fizesse o seguinte, tá? E se eu viesse aqui e criasse, por exemplo, um component, ainda que isso aqui é um outro componente qualquer, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só um H2 component. Vou salvar aqui, eu vou recortar isso aqui inclusive, até pra gente não confundir, tá? Vou deixar em outro arquivo. Component SX, vou deixar ele aqui, vou exportar ele. E aí aqui, ó, vamos utilizar ele, tá? Vou deixar ele bem aqui embaixo, ó. Component. Beleza, tá ali. Agora repara o seguinte. Ó, atualizei, zerou ali o counter. Quando eu incremento, ele re-renderiza o component também. Mas concorda comigo que o component ele não depende do counter? Então ele está sendo re-renderizado de forma desnecessária, concorda? Tem forma da gente corrigir isso aqui? Sim, tá? A gente poderia utilizar o memo ali, por exemplo, e etc. Porém, a gente não vai fazer isso porque a gente vai utilizar o React Compiler para fazer esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui agora. Vou voltar aqui voltar lá na doc, tá? Pegar certinho aqui, ó. Vou pegar isso aqui.
Colocar aqui, salvar. Ele restarta aqui, tá? Mas por via de desencargo de consciência, eu sempre gosto de parar o servidor aí. Deixa nos comentários se você é desse time também. Prefiro prevenir ali, né? E a gente vai vir aqui agora no page, tá? Vou voltar aqui. Vou dar um F5 aqui. Beleza, tá ali. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Reparou? Se você clica aqui, por exemplo, no component, olha só, ele já, a gente passou o mouse aqui por cima, ó, esse componente está sendo automaticamente feito o memoization dele através do React Compiler. Já começa por aí, olha que interessante. Então, o React Compiler já está funcionando aqui. E aí, se a gente incrementa, perceba que o nosso component agora, ele não renderiza mais, que é o correto, certo? Ele não está renderizando, cara. Isso aqui traz uma vantagem muito grande, tá? Primeiro que a gente não precisou fazer nada, tá? Então, se eu vim aqui, ó, ele tá simples, né? Simples aqui, não precisei fazer nada, não precisei passar nenhuma memoization para ele, nem nada assim, né? Envolver ele no memo, alguma coisa assim. E ele já está fazendo essa otimização de forma automática pra gente, tá? Então, isso aqui é uma das vantagens que o React Compiler traz pra gente, tá? Voltando na doc, tem bem mais coisa, tá? Eu quero fazer um vídeo só sobre as novidades do React 19, tá? Então deixa nos comentários aí se você quer esse tipo de vídeo, até pra gente ir abordando aí os temas também que você quiser sobre essa versão nova do React, tá? Deixa nos comentários aí que a gente pode trazer mais vídeos sobre isso, tá? E abordando um por um. Eu achei bem interessante também que eles deram uma melhorada, né? Nos erros ali de hydration, tá? Só que já passou por esse trabalho com Next, né? Já vi esse tipo de erro aqui várias vezes, tá? Então tá ficando cada vez, a cada versão que eles lançam, eles melhoram essas mensagens de erro, tá? Isso aqui ajuda muito na parte de debug, tá? Então, tô achando bem interessante isso daqui. E eles estão investindo nisso aqui também, né? Na parte de caching também, a gente teve mudanças, tá? No Next 15, perdão, tá? Que por default agora, não é feito cache, tá? O cache, por default, ele é desligado, tá? Isso estava causando, cara, muito problema. Eu vi muita gente na comunidade reclamando disso daqui, né? Porque estava tendo comportamentos inesperados, etc. Por conta desses caches que o Next estava fazendo, tá? Do cache e também um pouco, na minha visão, né? De confusão da comunidade ali em relação aos React Server Components, tá? Porque tem que lembrar que os React Server Components, a gente precisa ter uma outra mentalidade, tá? Tem que trocar o mindset ali, né? Na hora de utilizar eles, porque de fato o fluxo muda bastante, tá? Então a gente tem que começar a trabalhar isso daí para começar a mudar o modelo mental que a gente tem, tá? Dos componentes que a gente vinha criando até então, para agora começar a utilizar mais os React Server Components. Tem muitos vídeos sobre React Server Components aqui no canal, inclusive explicando as diferenças entre um e outro, tá? Nos React Server Components para os Client Server Components, tá? Então, recomendo você dar uma olhadinha aí, também vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? Então, tem muita coisa aqui de cache, tá? É bem interessante, a gente pode fazer só um vídeo dedicado para essa parte de cache aqui, que eu achei ela bem interessante, tá? Tem um outro ponto também que vale ressaltar aqui nesse vídeo, é a parte do Partial Pre-Render. Pre-Re-Render. Acho que é isso, né? Perdão aí minha pronúncia. Mas basicamente, né? Para quem não tá ligado nisso aqui para mim foi uma das maiores novidades que o Next 14 trouxe, tá? O Next 14 para mim, na minha opinião, tá? Ele foi uma atualização bem singela, tá? Do Next 13. Trouxe poucas novidades, assim, de fato relevante, porque o Next 13 ele veio, né? Trazendo a arquitetura nova, a App Router, etc., que possibilitou muitas coisas, tá? Mas o Next 14, na minha opinião, ele ficou devendo um pouco, tá? Então ele foi bem incremental, bem pouquinho. Mas uma feature que eles trouxeram no Next 14 que pra mim foi sensacional foi essa parte do partial do pre-render, que basicamente é o PRR, né? Que na minha opinião, como eu falei, foi um lançamento bem interessante, né? Uma feature bem interessante introduzida na versão anterior aí. Então, basicamente, né, para quem não tá ligado nisso aqui, basicamente ele explica aqui um resumo, né? Mas de forma bem simples, porque tem vídeos aqui no canal também sobre isso, tá? Essa feature aqui, ela habilita o quê? A gente a combinar o melhor dos dois mundos, tá? Que é o quê? A renderização estática, porque ela é muito mais rápida, certo? Com a renderização dinâmica. Então, isso aqui, cara, ele combina esses dois
universos, né, vamos dizer assim, na parte estática para a parte dinâmica, de forma sensacional, tá? E aí dá pra gente tirar muito proveito disso aqui e deixar as aplicações assim rápidas e dinâmicas ao mesmo tempo, cara. É muito, muito massa. Então, a gente pode basicamente, né, o que a gente precisa fazer? Basicamente envolver os nossos componentes dinâmicos ali, né? O que é dinâmico? A gente envolve com a Suspense API, então enquanto tá carregando, a gente exibe um fallback, tá? Também tem vídeo sobre a Suspense API aqui no canal, então você tá vendo que o canal tem bastante conteúdo de React e de Next, tá? Então, se você quer se aprofundar nessas tecnologias, cara, tá no lugar certo, tá? E se você tá aqui até agora, cara, e não se inscreveu não se inscreveu no canal, não deixou o like, porra, cara, agora é o momento, tá? Então, eu tô te pedindo aqui. Isso ajuda muito ao canal a continuar crescendo, beleza? Então, grande gratidão aí pra todo mundo que é inscrito e deixa o like em todos os vídeos. Ajuda demais, cara. Bom, basicamente, né, quando a gente tem um componente que ele é dinâmico, a gente basicamente tem que envolver ele numa Suspense API, né, nesse componente Suspense aqui que vem da Suspense API, e a gente exibe um fallback, ou seja, enquanto essa promise aqui, né, ela não estiver resolvida, ele exibe aqui, por exemplo, um load, um spinner, alguma coisa assim. E a parte estática, ela já é feita, né, como ela é estática, ela já vai estar entregue, vai estar pronta, pré-renderizada, que vai vir do servidor, isso daqui, já direto para o usuário. Então, o usuário de cara já vai ver isso daqui, e aqui, enquanto estiver carregando a parte dinâmica, é exibido ali um fallback, certo? Isso aqui, cara, é muito, muito massa, tá? Então, para quem está utilizando isso aqui já em produção ou já está utilizando, pelo menos para a fim de testes, né? Deixa nos comentários o que você está achando dessa feature aí, tá? Desde o Next 14, né? Então, teve melhorias agora, né? Então, eles estão trazendo algumas novidades ali sobre essa parte também. Ainda está em experimento, obviamente, tá? Mas eu acho bem, bem interessante isso aqui, muito promissor essa parte aqui, tá? E existe também esse Next After aqui que eu achei também bem massa. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem ali algumas... que durante uma request do usuário, né? O usuário fez alguma requisição ali, alguma coisa, a gente precisa fazer o login ou executar uma função de analytics, alguma coisa assim, que é o exemplo que eles dão aqui, inclusive, tá? Então, login analytics aqui, ou alguma coisa, né, que você precisa sincronizar com algum sistema externo, tá? Faz sentido o usuário ele ter que esperar essas atividades de login, de analytics? Não, né? Então, o que seria interessante? Aí entra o after. A gente pode passar uma callback para esse after e assim que for executar as tarefas ali do usuário, a parte importante, vamos dizer assim, aí depois, por isso o after, é executar essas tarefas ali que não são necessárias o usuário esperar, como login, analytics e etc, tá? Por exemplo, aqui ele dá um exemplo, né? Imagina que você tem uma função de login, então isso aqui é a task primária, tá? Então, o usuário não tem que esperar fazer o login, por exemplo, ou fazer qualquer outro tipo de operação aqui. Ou, na verdade, né, melhorando a frase. Quando o usuário ele não precisa guardar certas operações, essas operações são as perfeitas que a gente vai passar via callback para o after. Por quê? A gente deixa a parte prioritária, que é de fato necessária ali para o usuário, acontecer primeiro e depois a gente faz alguma ação aqui, né, um login ou outra coisa como a gente comentou, tá? Isso aqui, cara, é muito da hora, tá? Lógico, de novo, ainda está em experimento, tá? Então não recomendo, obviamente, você usar isso aqui em produção, mas é interessante para a gente já começar a brincar um pouco com essas features novas aí, tá? Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? O que você está achando dessas novidades aí do Next 15 e do React 19. E se você quer vídeo sobre o React 19 aqui no canal, beleza? Então, galera, grande abraço, falou, valeu e até a próxima.